O Reino de Deus, continuação. Vou falar hoje sobre o reino eterno, ou o reino universal de Deus, que existe desde a eternidade. Esse reino, ele é eterno, ele não teve e nunca terá interrupção. O Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é o de todos os séculos. O Salmo 29, que é um salmo maravilhoso sobre a voz do Senhor, diz: como rei, o Senhor presidirá para sempre. Jeremias, no capítulo 10, comparando os ídolos que os homens fazem com o Senhor, ele diz assim lá no capítulo 10, ele é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Lamentações 5,19, quando Jeremias está lamentando pela queda de Jerusalém, ele vai dizer e orar assim: tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Então, o reino de Deus é eterno, o reino universal de Deus, ele reina sobre tudo, sobre todo o universo, sobre todos os seres. Ele também abrange tudo no espaço e no tempo. Davi, ao orar, diz que tu dominas sobre tudo. Jeremias diz que ele é o rei das nações. Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia, o rei cabeça de ouro, talvez o reinado mais imponente que já teve nessa terra, teve que aprender que o céu domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens. Nabucodonosor se tornou como um animal irracional, porque não reconhecia o domínio dos céus. Mas aí ele ficou aí uns anos como animal, até que ele levantou os olhos aos céus e reconheceu que o céu domina sobre tudo, que ele estabelece reis e remove reis, que ele faz tudo conforme a vontade dele. Foi uma experiência única de um rei nessa terra. O Salmo 103, 19 diz que nos céus estabeleceu Deus o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, a extensão do domínio é tudo. Amós, diz que ainda que os inimigos de Deus cavem até o Sheol, de lá, Deus diz, minha mão os retirará de lá. Ou seja, essa ideia de que o diabo, o rei no inferno, não tem base nenhuma na Bíblia. Quem reina no inferno é Deus. É Deus que reina em todo lugar. É Ele que vai cuidar das almas, vamos dizer, que forem lançadas no inferno, junto com os demônios e anjos que se rebelaram, aquele inferno final lá de Apocalipse, o Geena, é o lago que arde com fogo e enxofre, a descrição desse inferno. Em 1 Crônicas 29, de novo Davi está orando e ele diz: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Tu dominas sobre tudo. Então, o reino de Deus universal, ele domina sobre tudo. Depois vamos compreender por que não vemos, parece que tudo esteja sob o domínio de Deus. Mas é porque a gente não está lá do lado dele. O reino eterno, universal, o controle dele, em via de regra, é providencial e muitas vezes com meios sobrenaturais. O Salmo 148, versículo 8, diz que fogo e saraiva, neve e vapor, ventos que lhe executam a palavra. Quer dizer que Deus pode mandar saraiva, fogo, neve, vapor e ventos sobre a natureza para executar a vontade dele. E o Salmo 29, 3 diz que troveja é o Deus da glória, quer dizer, ele pode trovejar. Abacuque vai dizer que raios saem da sua mão,
Então, é como raios, relâmpagos e trovões, como aconteceu quando ele revelou a lei a Moisés, como acontecerá quando Jesus voltar, né? Então, as leis naturais, elas podem ser superpostas por sinais e milagres sobrenaturais, né? Deuteronômio, Daniel, aliás, 6:27, vai dizer que ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Salmo 135, 6-9, tudo quanto aprove o Senhor ele fez no Egito, ele libertou o povo no Egito, né? A gente vai ver a atuação sobrenatural e providencial de Deus, por exemplo, o dedo de Deus agindo ali no livro de Esther, que não aparece o nome de Deus, mas quando, né, Amã trama para destruir Israel, a nação de Israel significa destruir os planos de Deus. Deus por trás dos panos, né? Por trás ali, como no teatro, ele faz com que o faraó perca o sono. Faraó, não, me perdoe, faz com que o rei, né, ali no livro de Esther, perca o sono e manda ler os anais do reinado e descobre, né, que Mordecai e tudo que aconteceu, ele denunciou aqueles homens que tramavam contra o rei, e de repente o Amã, que estava por cima, que ia destruir Israel, ele é enforcado, porque se descobre que ele é que está por trás da trama para destruir o povo de Esther e de Mordecai, que se torna o braço direito do rei. Então, Deus, na sua providência, está agindo para fazer a vontade dele. Aí, Isaías 44, quero ler um texto aqui, que Deus fala assim, olha: eu desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, que foi aquele governante, né, da Pérsia, do Medo-Persa: é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Então, tudo isso Deus faz, né? Deus age. Também lá em Deuteronômio 4, outro texto que eu quero ler, 34 e 35, ele diz assim: e se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra demonstrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Esse é o nosso Deus, né? Que tem controle sobre tudo, e com meios extraordinários e sobrenaturais, libertou Israel do Egito, né? E esse reino eterno, esse reino universal, ele existe, sempre existiu, apesar dos seus súditos. Aí vamos vir agora na rebelião dos súditos desse reino. Deuteronômio 4:35, desculpe, Daniel 4:35, não há quem possa lhe dizer, ou não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou o Salmo 103:20, os anjos executam suas ordens e obedecem a sua palavra,
né? O Salmo 84, Davi fala do templo, né? De querer habitar no templo. Ele diz: Rei meu e Deus meu. É uma frase que lá no Novo Testamento, Senhor meu e Deus meu, que alguém vai dizer para Jesus: Tomé, o duvidoso. Existem, então, muitos que estão em rebelião contra o reino. E começou essa rebelião com o diabo e seus anjos. Depois se estendeu para a humanidade, o pecado entrou na terra e os homens se rebelaram contra Deus. Lá em Efésios 1, está escrito por Paulo que o Senhor faz tudo conforme o conselho da sua vontade, a despeito dos seus súditos. Mas ele, por outro lado, dá escolha a esses mesmos súditos de lhe fazer a vontade e lhe obedecer a palavra ou não. Então vai uma boa pergunta, né? Você hoje está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Está procurando obedecer a sua palavra? Está agindo e vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor? Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então existe um modo de crer. O modo de crer é como diz a Escritura. Então esse governo universal de Deus tem um rei. E o rei dele é o Filho. O rei é Jesus. Colossenses 1, quando Paulo fala da divindade de Cristo, ele diz que ele é, antes de todas as coisas, que nele tudo subsiste. Hebreus 1, de 1 a 3, que é um texto fabuloso que você deve ler, Hebreus 1, de 1 a 3, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. O Filho é o resplendor da sua glória, a exata imagem da sua pessoa. Ele fez o universo pelo Filho. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus é o Rei. Ele é o Criador de tudo. Ele é, Isaías 9:6 vai dizer que ele é o Pai da eternidade, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Uau! Ele também, João vai dizer que ele é o Logos. Ele é a palavra de Deus. Nele está a vida e a luz. O Logos, ele subsiste em si mesmo. Então, ele não dependeu, nem dependerá de nenhum outro. Ele é antes de tudo e nele tudo pode ter vida ou não. Então, existem dois tronos. Estamos chegando no final desse vídeo. O trono no céu, que é o trono do Pai. Jesus disse: quem vencer vai sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então, existe esse trono nos céus, aquele trono de Apocalipse 4 e 5, que João viu, aquele trono glorioso ali. E existe um trono na terra que será estabelecido, ainda não foi na terra. Então, porque o reino universal, esse reino eterno, não é o mesmo reino pelo qual Jesus ensinou a orar, né? Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o Salmo 103:19 vai dizer que o reino sempre existiu, o reino eterno. Mateus 6:10 diz: venha o teu reino. Então, esse reino ainda não veio. Jesus ensinou a orar. Ele virá. E ele virá sobre a terra, né? Porque ele diz na oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus ainda não é feita plenamente na terra, ainda que ele controle e tenha domínio sobre tudo que acontece, mas a vontade dele nem sempre é feita, porque os homens estão em rebelião contra Deus. Então, a oração do Pai Nosso é uma chave para que o reino venha, né? E nesse reino,
que vai vir sobre a terra, nós vamos falar muito dele a partir do próximo vídeo. Esse reino, a gente deve orar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse reino terão súditos, seremos nós, a igreja, todo aquele que creu em Cristo desde o princípio do mundo, que vão ser glorificados no dia da ressurreição. Todos que ressuscitarem, os glorificados, são parte desses súditos. A nação de Israel será parte desses súditos, tendo alguns glorificados e talvez outros não. E as nações da terra que sobrarem depois dos juízos de Deus sobre a terra, que estão descritos no Apocalipse. A capital desse reino será Jerusalém, e Jesus vai se assentar no trono de Davi, né? Então, o reino eterno, o reino universal, que sempre existiu no espaço e no tempo, ele virá à terra. Uma fase dele será um reino mediador, o reino do Filho, mas no final dessa mediação dos 1000 anos, ele vai entregar o reino aqui da terra ao Pai. Então, voltamos ao reino eterno, reino mediador, reino eterno, que abrangerá tudo e todos. Uma pergunta: você já entrou no reino, do reino de Deus? Porque pelo novo nascimento, quando o homem crê verdadeiramente, como diz a Escritura, e confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, ele nasce de novo pelo Espírito de Deus. E ele entra no reino de Deus, ele passa a ver o reino de Deus, mas esse reino que está nos corações. Mas ele começa a orar: venha o teu reino, porque ele deseja, eu quero estar com Cristo, deseja ver a Cristo, viver eternamente com Cristo, e terá aquela fase onde vamos reinar sobre a terra com Cristo. Então, fica aqui essa palavra, que o seu coração seja aquecido pela verdade da palavra de Deus, e que você se volte de todo o coração para aquele que é o Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas também que se fez carne, habitou entre nós, se esvaziou da sua divindade, colocou a divindade como uma roupa ao lado e foi até a morte e cruz, mas não ficou morto, porque ressuscitou, está vivo e reina dos céus, mas virá reinar sobre a terra e quer reinar sobre o seu coração e o meu coração. Então eu quero te desejar que Deus te abra os olhos para que você veja o reino e assim entre também no reino. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Abraço.